E aí galera, tudo bom? Aqui é o Kazuma, bora pro vídeo. Assim que se acomodaram, Nibelung tomou a palavra. Vossa Majestade, as últimas unidades que trouxemos causaram um impacto extraordinário entre os comerciantes da ilha. Todos se encantaram com o sabor dessas bebidas. Eu lhe asseguro que as bebidas caóticas se tornarão os produtos mais populares dos fiordes em toda a história, assim que iniciarmos as vendas. Roland dirigiu seu olhar para Nibelung, demonstrando concordância. Parecia que esse comerciante astuto já havia percebido o verdadeiro valor dos energéticos. A verdade é que os comerciantes bem-sucedidos dos fiordes eram exímios em identificar grandes oportunidades de negócios. Eles conseguiram discernir as características únicas das diversas bebidas caóticas com apenas algumas unidades, compreendendo que vendê-las a preços diferenciados seria a melhor estratégia para maximizar os lucros. Roland prosseguiu. Dado o sucesso das bebidas caóticas, podemos avançar com a venda conforme estipulado no contrato previamente acordado. Acredito que nenhum de vocês tem objeções quanto ao preço de venda ou à distribuição entre as câmaras. Contudo, para adquirir os produtos, é necessário que realizem um adiantamento de 30%. Suponho que tenham trazido consigo moedas de ouro suficientes, não é? Uma vez que, no ano anterior, haviam formalizado um acordo baseado nos termos preliminares da junta comercial, não havia muitos detalhes a serem discutidos. Roland trouxera Tilly para testemunhar a assinatura principalmente para reforçar a confiança, assegurando que não haveria alterações nas taxas previamente estabelecidas. Tendo em mente a promessa de Tilly de permanecer na cidade de Primavera Eterna e enviar gradualmente as bruxas da Ilha Adormecida para a região oeste, Roland julgou importante fazer algo para evidenciar sua sinceridade. Com base no contrato de dupla vitória celebrado durante os meses dos demônios, ficou acordado entre Roland e Tilly que 30% dos ganhos seriam destinados a um fundo que recompensaria qualquer cidadão, seja bruxo ou pessoa comum, que contribuísse significativamente para a cidade de Primavera Eterna. O restante seria utilizado na infraestrutura, incluindo acomodações para as bruxas, instalações públicas e distribuição de salários, sendo que Tilly poderia, se necessário, retirar quantias desse fundo para outros fins importantes e Nibelung sorriu. Claro, Vossa Majestade. Dessa vez, não há carga em meu navio, exceto por moedas de ouro reluzentes e alguns pedreiros e marujos. Roland sorriu. Então, vamos verificar as mercadorias. A fábrica de bebidas de Evelyn ficava próxima à fábrica de álcool, embora mais se assemelhasse a um depósito do que a uma fábrica propriamente dita. Roland conduziu os comerciantes até o local e desceu as escadas até o porão. Este tinha 3 ou 4 vezes o tamanho do térreo. Sendo uma adega rústica de qualidade, o local era cercado por suportes organizados de barris de vinho. Para evitar incêndios, não era permitido o uso de lamparinas, lâmpadas elétricas ou tochas aqui. A única iluminação provinha de uma clarabóia no teto, tornando o ambiente um pouco escuro. Em cada suporte, havia 2 barris de madeira, mas nem todos continham bebidas caóticas. Evelyn produzia apenas um barril por dia, totalizando pouco mais de 100 barris, excluindo aqueles consumidos por Roland e distribuídos mensalmente para as integrantes da União das Bruxas. Roland prosseguiu. Nós podemos fornecer 20 barris de bebidas caóticas por mês. Cada Câmara de Comércio receberá, em média, 5 barris. Se nossa produção permanecer constante, vocês terão a mesma quantidade de produtos mensalmente, independentemente do tempo que levarem para vendê-los. Seja daqui a 3 meses ou meio ano, nosso estoque permanecerá inalterado. Roland deu uns tapinhas em um dos barris, e o líquido lá dentro fez barulho antes de continuar. Todos os 100 barris que vocês podem adquirir estão aqui nesses suportes de madeira. Assim que conferirem as mercadorias, mandarei meus homens entregarem os barris na doca para o carregamento. Gammon ficou confuso. O senhor não vai permitir que a gente prove as bebidas primeiro? Roland deu de ombros. Isso não é um vinho que melhora com o tempo. Claro, algumas bebidas caóticas têm essa característica, mas não todas. Portanto, quando são produzidas, precisamos primeiro esterilizá-las e preservá-las. Os comerciantes repetiram, esterilizá-las. Roland explicou, assim como a comida, as bebidas caóticas também podem deteriorar-se. Quanto mais quente, mais rápido isso acontece. A esterilização desacelera esse processo. Não precisam entender como é feito, mas devem lembrar que, ao abrir os barris, as bebidas podem eventualmente perder o sabor com o tempo. Roland deu de ombros novamente. Podem vendê-las o mais rápido possível ou armazená-las. Contanto que as mantenham em lugares escuros e frios, elas durarão pelo menos 1 ou 2 meses. Gammon perguntou, hesitante. Mas, como a Thier mencionou, toda bebida caótica é diferente. Algumas podem ser mais populares que outras. Se o senhor não nos deixar provar primeiro,
Como saberemos quais serão as melhores? Quanto à escolha dos barris, não teria sido melhor se o senhor tivesse dividido cada barril em 4 porções iguais para só então preservá-los? Assim não precisaríamos nos preocupar com qual teríamos que escolher. A ideia até que era boa, mas Roland imaginou que isso só traria mais trabalho para Soraya e Lily. Certamente, ele não escolheria uma abordagem que consumisse mais recursos da produção industrial sem trazer benefícios adicionais. Ele respondeu: esterilização não é fácil. Se dividíssemos cada barril em 4 porções, cada câmara de comércio teria, de fato, uma maior variedade de bebidas, porém em menor quantidade, o que não seria vantajoso para as vendas. Imagine se uma bebida se tornasse muito popular e vocês só tivessem aquela quantidade disponível quando poderiam ter o barril inteiro. Além disso, o processo de esterilização seria mais demorado, gerando custos adicionais e aumentando o preço final do produto, o que também prejudicaria as vendas. Quanto ao sabor, Roland fez uma pausa por um momento e depois continuou: a região norte e a região oeste possuem paladares completamente diferentes para bebidas. As bebidas menos populares aqui talvez sejam mais apreciadas lá. Vocês, como comerciantes que viajam para vários lugares, devem estar cientes disso. Gammon não soube o que responder. Roland franziu os lábios secretamente. Certamente, ele não permitiria que provassem as bebidas, pois já havia investido considerável esforço na distribuição dos produtos. Além disso, conforme o contrato, ficou acordado que as bebidas seriam vendidas em barris, sem especificar a quantidade do produto. Se alguma bebida impopular não fosse adquirida pelos comerciantes, a cidade de Primavera Eterna sofreria prejuízos, uma vez que cada barril de bebida caótica demandava a mesma quantidade de poder mágico de Evelyn. Roland continuou: enfim, o sabor não é a questão principal aqui, e sim o método de venda. Vocês devem comprar as bebidas e saber para quem vender. Regiões diferentes possuem culturas e gostos diferentes. Bem, agora venham e escolham suas bebidas caóticas. Apesar dessas condições, os comerciantes dos fiordes acabaram aceitando esse método de seleção. Todos sabiam que, se decidissem desistir do negócio agora, os outros se aproveitariam e aumentariam suas cotas. Mal podiam esperar para se tornarem os distribuidores desses produtos exclusivos, não se importando com essa pequena desvantagem. Eles também não podiam negar que o que Roland disse era verdade. As unidades que haviam levado antes, apesar da notável diferença de sabores, eram bem superiores a qualquer outra bebida disponível no mercado. A diferença estava principalmente nos ganhos. Como eram responsáveis pelas vendas em diferentes regiões, a possibilidade de competição era quase inexistente. Roland sorria interiormente enquanto observava Gammon e os outros indo de um lado para o outro, avaliando os barris. Alguns cheiravam de perto e outros até tentavam ver se havia um pingo da bebida no chão para verificar a cor. Embora os barris parecessem normais por fora, o interior era revestido por uma membrana feita por Soraya, isolando completamente o ar fora e dentro do barril, evitando que o aroma escapasse. Ao notar que os comerciantes estavam ocupados escolhendo as bebidas caóticas, Roland silenciosamente puxou Margaret para um canto e sussurrou: os barris em ambos os lados do número 10 e 24 são bastante saborosos. Eu, pessoalmente, gosto muito deles. Margaret pareceu surpresa. Vossa Majestade, Roland disse com um pequeno sorriso, considere isso como um presente. Se não fosse pelo primeiro grupo de comerciantes que você trouxe, a região oeste ainda estaria 2 ou 3 anos atrasada economicamente e estruturalmente. Embora essa não tenha sido sua intenção no início, a cidade ainda colheu frutos, então essa recompensa não é nada. Ele parou e disse: mas claro, só farei isso desta vez. Afinal, se eu te revelar os trunfos toda vez que você vier aqui, os outros com certeza vão ficar desconfiados. Roland falou a verdade. Naquela época, os motores a vapor eram complicados e difíceis de operar, sendo indicados simplesmente para drenagem e trabalho de transporte. Também não havia muitas vias de comércio na região oeste. Se Margaret não tivesse lhe apresentado os comerciantes de minérios da Cidade da Prata, abrindo uma rota de comércio ampla e rentável, o desenvolvimento inicial teria sido mais difícil. Sem falar que a Câmara de Comércio de Margaret era responsável pelas vendas na área do Reino de Castelo Cinza, então monopolizar o mercado local com produtos de alta qualidade também era uma boa ideia. Só dessa vez, a comerciante não fez cerimônias. Nesse caso, aceito seu presente. Quando lidava com pessoas, ela realmente se parecia com Trovão, que era sempre alegre, generoso e sincero. Após saudar Roland rapidamente, Margaret riu e disse: já que eu recebi um presente seu, também tenho que dar algo em troca. Que tal uma informação? Roland perguntou, erguendo as sobrancelhas. Como assim? Ela abaixou a voz e disse:
O primeiro grupo de comerciantes que o senhor mencionou agora, que inclui meu velho amigo Og, planeja visitar a região oeste em breve, mas, pela carta que ele me enviou, parece que dessa vez ele não virá sozinho. As máquinas a vapor que o senhor vendeu causaram uma grande sensação na região central do reino, e quase todos os comerciantes de minério estão agora querendo comprar esse novo sistema de transporte por trilhos. Então se prepare. Daqui a mais ou menos 6 meses, suas fábricas estarão bastante ocupadas. Roland ficou surpreso, mas logo sorriu e assentiu com a cabeça. Essa é uma notícia digna de se celebrar. No entanto, apenas Roland conhecia o verdadeiro valor dessa notícia. Ele pensou, esse dia finalmente chegou. Nos últimos 2 anos, ele havia vendido aproximadamente 100 máquinas a vapor, das quais apenas 30% pertenciam ao reino. Quando as indústrias do reino de Castelo Cinza foram criadas, a produção mensal não passava de 2 ou 3 unidades. Essa produção mal podia suprir a demanda de seu próprio território, mas ele ainda assim vendia uma parte para a Cidade da Prata. E esse esforço estava rendendo frutos agora. Uma fonte de poder tão escassa quanto essa seria quase insignificante para a Revolução Industrial, mas era um sinal de mudança que evoluía o trabalho manual para a maquinaria, estabelecendo uma nova forma de produção. Quando todos notassem o poder dessa nova fonte de energia e quisessem seguir o fluxo, a mudança começaria. Roland acreditava que essa mudança baseada em lucro, inovação e interesse seria quase impossível de parar. Seus efeitos fariam o mundo entrar numa era completamente nova. Atualmente, a cidade de Primavera Eterna não era mais como antes. Hoje, a produção diária num parque industrial equivalia a 1 mês de produção no passado. Quando as fábricas adotassem o sistema de 3 turnos, com carga horária de 8 horas, a produção aumentaria ainda mais. Além disso, um grande número de aprendizes, que haviam recebido a educação básica primária, constantemente transformava-se em trabalhadores profissionais. Eles nunca haviam tocado num martelo ou forjado uma espada, mas haviam aprendido a operar e realizar manutenção em máquinas. Máquinas essas que produziam peças para construir outros tipos de máquinas. Com essa notícia de Margaret, Roland previu que esse momento não estava tão longe de chegar. 2 dias depois, os comerciantes dos fiordes partiram da cidade de Primavera Eterna com seus lotes de bebidas caóticas, e Barov entrou animadamente no escritório de Roland com uma pilha de papéis. Ao julgar pelo sorriso no rosto do diretor da prefeitura, Roland soube que os resultados desta vez haviam sido excepcionais. No entanto, ao pegar os papéis que continham as estatísticas, Roland não focou nos ganhos econômicos, mas sim prestou atenção nos recém-chegados. De acordo com o contrato firmado na última reunião, a Ilha do Sol Poente e a Ilha da Água Rasa forneceriam 300 artesãos em troca dos navios a vapor, que seriam entregues num prazo de 5 anos. A Baía Lua Crescente havia sido muito mais direta, usando 2.000 pessoas e 50.000 moedas de ouro para comprar um navio de aço, sem velas. Embora essas câmaras de comércio buscassem o conhecimento tecnológico para a construção desses navios, Roland não se importava com isso. Muito pelo contrário, ele considerava isso como uma moeda de troca. Contanto que estivessem dispostos a deixar o pessoal deles na cidade de Primavera Eterna, Roland não apenas lhes passaria as técnicas e métodos de construção, como também os desenhos dos projetos. No entanto, os comerciantes se esforçaram bastante desta vez. De acordo com as estatísticas de Barov, o número de artesãos trazidos pelas câmaras de comércio dos fiordes havia sido 10 a 20% maior que o combinado. A maioria deles eram trabalhadores com vários anos de experiência na construção de navios e carpintaria. Portanto, a intenção deles era óbvia. A cidade de Primavera Eterna não proibia que suas habilidades técnicas fossem aprendidas por outras cidades. Isso significava que, quando o contrato terminasse, tirando aqueles que ficariam na cidade como parte da transação, esses 10 a 20% de trabalhadores que eles haviam mandado a mais voltariam para os fiordes munidos de todas as técnicas aprendidas na cidade de Primavera Eterna. Infelizmente, os comerciantes não entendiam os termos técnicos dessa nova era. Roland sorriu. Os comerciantes dos fiordes logo descobririam que, se quisessem produzir seus próprios navios a vapor, teriam que comprar materiais brutos, equipamentos, além das partes importantes e componentes feitos exclusivamente na cidade de Primavera Eterna. No final, eles só se tornariam mais dependentes do reino de Castelo Cinza, como aqueles países pequenos sem capacidades industriais completas que existiam no mundo moderno. Roland pegou a pena de escrever, desenhou um círculo ao redor do número total de artesãos e devolveu os papéis estatísticos para Barov, dizendo: chame Carvanbat e ajude os recém-chegados a se acomodarem na cidade. Juntos, vocês formularão um plano financeiro baseado no que o parque industrial está fazendo neste momento. Temos que construir mais fábricas. Tilly estava sentada à mesa, escrevendo uma carta para as bruxas de Ilha Adormecida.
Já que usaria um pombo-correio, ela precisava reduzir o tamanho da carta e usar a linguagem mais concisa possível para se expressar. O conteúdo não era muito complicado e poderia ser concluído com 2 ou 3 frases, mas, de alguma forma, Tilly não conseguia parar de escrever. Incontrolável, ela sentia que estava escrevendo uma longa dedicatória familiar. Deixar seus pensamentos fluírem era algo que acontecia raramente com ela. No entanto, Tilly, inesperadamente, descobriu que esse sentimento não era ruim. Já que não era uma questão de vida ou morte, ela decidiu aceitar esse sentimento. Linhas finas de tinta marcavam a carta, e Tilly sentiu seu coração se aquecer. Querida Camila, os meses dos demônios acabaram e a região oeste está calma novamente. As celebrações do Dia da Vitória foram particularmente interessantes. Você se lembra do ugogo do qual eu te falei antes? Roland fez isso de novo na praça da cidade, com 4 panelas enormes cheinhas de caldo. Como acompanhamento havia carne, legumes, verduras, galinhas inteiras e cogumelos shimeji. O aroma podia ser sentido do outro lado do Rio Vermelho. Ele também disse que as pessoas poderiam colocar outras coisas no caldo para cozinhar. Encorajadas por Roland, as pessoas logo começaram a fazer isso. Eu tenho que admitir que, naquele caldo, qualquer coisa que eu comia ficava delicioso. Não houve diferença entre os oficiais da prefeitura, a União das Bruxas ou os súditos normais. Todos comiam juntos, celebrando, independentemente do status que possuíam. Uma cena como aquela seria impossível no passado. Observando aquilo, foi difícil imaginar que uma guerra cruel que determinará o destino da humanidade está prestes a chegar. Foi precisamente por isso que eu apreciei bastante aquele momento de felicidade. Estou escrevendo isso para te dizer que a cidade de Primavera Eterna é realmente um lugar incrível, e eu não estou tentando mudar a visão que você tem sobre a nobreza, mas Roland Wimbledon está longe de ser um nobre comum. Sem surpresa alguma, eu acabei de confirmar minha especulação. Ele é exatamente como nós. A tal identidade nobre é apenas um passatempo dele ou um disfarce. Eu acho que você deveria dar uma olhada nesta nova cidade. Ilha Adormecida certamente precisa de proteção, mas eu não quero que você veja essa responsabilidade como uma prisão. E, a propósito, durante esses meses dos demônios, nossas bruxas finalmente entraram em ação. O plano de unificação do extremo sul de Roland foi conduzido por Cinzas, André e Echo. Quanto às coisas interessantes que aconteceram no deserto, não vou entrar em detalhes aqui, podemos conversar sobre isso depois. Acredito que a influência de Ilha Adormecida ficará ainda mais forte quando mais bruxas vierem para cá. Foi nesse momento que Cinzas apareceu. Está escrevendo uma carta para a chefe adjunta de Ilha Adormecida? Tilly sorriu. Bem, estava escrevendo sobre você. Quer dar uma lida? Cinzas esfregou os ombros de Tilly e sussurrou, melhor não. Eu ainda tenho que preparar o nosso jantar de hoje. Tilly disse, então é melhor se apressar. Mal posso esperar para provar seus pratos deliciosos. As bruxas geralmente jantavam com Roland no salão do castelo, então elas raramente utilizavam a cozinha de suas casas. Mas já que haviam se separado por meses, Cinzas queria jantar com Tilly a sós, e Tilly, por sua vez, obviamente não iria recusar, sem falar que Cinzas também dissera que havia obtido um tempero mágico no extremo sul. Após beber a bebida caótica, que era tão refrescante quanto a brisa de inverno, Tilly continuou a escrever, conversas fiadas à parte, agora vamos falar de coisas sérias. Segundo o acordo que firmei com Roland, a mudança ocorreria na primavera. A primavera finalmente chegou, e eu não mudei de ideia. Tudo ocorreu como o esperado. Na verdade, foi até mesmo mais perfeito do que eu havia imaginado. Então devemos apenas seguir o plano. Acredito que você já esteja preparada. Com o fim dos meses dos demônios, as rotas comerciais dos fiordes logo ficarão bastante agitadas, e será difícil contratar navios e marujos suficientes. Se você estiver enfrentando esse problema, sugiro procurar a ajuda de Trovão. Ele atualmente está procurando aventureiros para explorar a linha-mar, então navios e marujos não serão um problema para ele. Antes do navio de aço, que Roland está construindo para ele, ficar pronto, Trovão ficará nos fiordes. Se conseguirmos entrar em contato com ele, ele certamente nos ajudará. Além disso, não se esqueça de informar nossa localização aos lordes e comerciantes das Ilhas Fiordianas. E também, diga-lhes que a Dormagia continuará aberta para todos. Não se preocupe que, com a mudança, parte das bruxas fiquem muito longe dos fiordes. Agora que a região oeste tem seu próprio porto marítimo, o Porto da Praia Rasa, e Roland também planeja construir um novo porto no Cabo Sem Fim, as embarcações da cidade de Primavera Eterna poderão chegar facilmente nos fiordes. Acho que não levará muito tempo até que essa rota se torne a mais utilizada entre o continente e as ilhas. Atravessar o mar se tornará algo bem fácil,
como se fosse um estreito, especialmente quando os novos navios a vapor de Roland estiverem prontos. Lembre-se disso, Camila. A migração para a região oeste não significa desistir de Ilha Adormecida. A cidade de Primavera Eterna é a linha de frente contra os demônios e será o lugar mais perigoso quando a batalha da vontade divina começar. Como parte da humanidade, devemos fazer o nosso melhor para contribuir nessa luta. Até mesmo Roland não pode garantir nossa vitória. Se a região oeste for capturada pelo inimigo, o único lugar ao qual poderemos ir será a Ilha Adormecida. Claro, seria ótimo se uma coisa dessa não acontecesse. Enfim, enquanto Ilha Adormecida existir, ainda teremos esperança. Cui disse. Tilly Wimbledon. A princesa Tilly respirou fundo depois que terminou de escrever. Camila Dari, originalmente uma nobre da antiga cidade real de Castelo Cinza, sabia muito bem dos segredos obscuros da nobreza, e isso fez ela perder completamente a fé neles. Embora Camila ainda apoiasse todas as decisões que Tilly tomava, a chefe adjunta, na última vez que se falaram, deu a entender que ficaria em Ilha Adormecida para sempre. No entanto, Tilly sentia que, embora a Ilha Adormecida fosse importante, algumas bruxas não deveriam ficar lá sozinhas. As guardiãs poderiam trocar de turnos, e todas deveriam ter a oportunidade de visitar o reino de Castelo Cinza para experimentar novamente o que é ter uma vida normal. Era o que Tilly desejava ver. Claro, essa carta talvez não convencesse Camila completamente, mas conforme mais e mais bruxas viessem para a região oeste, Tilly acreditava que Camila mudaria um pouco sua forma de pensar. Por possuir muitas palavras, a carta foi separada em 6 partes. Tilly guardou a pena de escrever, enrolou as cartas e as prendeu com lacinhos. Após isso Mel entrou no escritório e perguntou, Sua Alteza Tilly, você vai enviar alguma carta? Ao ver vários rolinhos de cartas em cima da mesa a garota disse, essas cartas são todas para a Ilha Adormecida? Tilly disse, assentindo com a cabeça, sim, e todas elas devem ser entregues a Camila. São muitas, em cartas? Você acha que eu exagerei? Mel bateu no peito e disse, não importa, essas são as cartas de Sua Alteza Tilly. Elas devem ser entregues custe o que custar, mas para enviar todas de vez, tenho que capturar mais 2 aves marinhas. Por isso tenho que me apressar. Não importa o conteúdo dessas cartas. Pode ser um documento secreto ou até mesmo a receita de um peixe grelhado ao mel. Elas serão entregues. Garanto. Olhando para a garota que saltitava enquanto saía do quarto, a princesa Tilly não pôde deixar de caminhar até a janela e olhar em direção aos fiordes. Em pouco tempo, as bruxas, que foram forçadas a abandonar suas casas, colocariam novamente seus pés nesse continente. Começando pela cidade de Primavera Eterna, a vida das bruxas mudaria para melhor. Quando isso acontecesse, a região oeste ficaria ainda mais alegre e animada do que era hoje. Tilly esperava ansiosamente por esse dia. Quando o céu ainda estava clareando, Espadin já estava completamente acordada. Ela se levantou, caminhou até a janela e a abriu. A brisa refrescante da manhã de repente entrou no quarto, trazendo consigo a frieza da neve derretida com a fragrância da primavera. O céu azulado ainda não estava completamente iluminado, mas pelas nuvens dispersas, dava para notar que hoje seria um ótimo dia. Após trocar de roupa, ela foi até a sala de estar e viu que uma bandeja cheia de nozes torradas e uma panelinha de sopa de verduras já estavam em cima da mesa, postas para 4 pessoas. Entre as 4 bruxas, N era a que se levantava mais cedo, e não apenas ela era a primeira a tomar banho, como também ocasionalmente fazia o café da manhã. Espadin se sentou à mesa e pegou algumas nozes torradas. Bom dia. Você vai para a fábrica hoje? N assentiu com a cabeça, terminando de tomar o resto da sopa na tigela. Sim. Tem alguns objetos que os trabalhadores não conseguem tocar por serem muito quentes. Nem as máquinas conseguem conectar aquelas coisas gigantes. Elas só podem ser conectadas por pequenos pedaços de ferro, que depois devem passar pelo processo de solda. A senhorita Ana fazia isso antes, mas agora essa é a minha responsabilidade. Pela voz de N, Espadin conseguiu sentir um ar de satisfação e conquista, o que provavelmente foi a mudança mais significativa desde que as 4 haviam chegado na cidade de Primavera Eterna. A habilidade de cada uma delas não era mais inútil. Trabalhar para Sua Majestade e ser paga por isso era como um dever. A experiência de depender de si mesmo em vez da caridade dos outros trazia uma sensação de renascimento. Ela acreditava que N sentia o mesmo, ou ela não levantaria tão cedo todos os dias e seria a primeira a ir para a fábrica, mesmo sem nenhuma pressão para sobreviver. Mas hoje era um dia especial. Espadin disse, não se esqueça que hoje Salvadora. N ficou séria. Eu sei. Fique tranquila. Vou terminar tudo o que eu tenho que fazer lá no trabalho e voltar a tempo. Espadin ficou mais aliviada. Ótimo, ela vai se sentir mais tranquila com você por perto. N se levantou e foi em direção à porta. Vou indo então.
Até mais. Spadin disse na até mais. Vou ficar tomando conta de Salvadora. N não falou muito e foi embora. A água quente está na cozinha. O resto é com você. Após tomar o café da manhã, Spadin foi para a cozinha e pegou um balde de água quente. Ela entrou silenciosamente no quarto de Salvadora. Já que Salvadora havia perdido as pernas, ela ainda dormia com N mesmo havendo outros quartos disponíveis. Durante o dia, as outras 3 bruxas trocavam de turno para tomar conta dela. A senhorita If e a Lady Wendy também vinham de vez em quando para ajudar. Entrando no quarto, Spadin ficou surpresa ao descobrir que Salvadora já estava acordada e sentada na cama. A bruxa observava calmamente a claridade que passava pela janela. O brilho leve de seu cabelo e a cor branca de seu rosto lhe davam um aspecto extremamente sereno. E vendo isso, era difícil imaginar que, nesses últimos dias, essa bruxa linda estava passando por um tratamento brutal. No entanto, Spadin rapidamente se recompôs e percebeu que Salvadora talvez não estivesse tão calma quanto aparentava estar. Talvez até tenha sido por isso que ela havia acordado tão cedo. Spadin disse: "Bom dia." "Ah, bom dia." Salvadora respondeu como se tivesse sido pega de surpresa e disse com um tom de culpa: "Perdão por incomodá-la novamente." Spadin disse, dando língua: "Isso não é nenhum incômodo. Todas ficam felizes em te ajudar, e talvez depois de hoje você consiga fazer isso sozinha." De repente, os olhos de Salvadora se encheram de tensão, nervosismo, medo e animação. Depois de um tempo, ela conseguiu controlar as emoções e forçou um sorriso. "Eu não sei se eu consigo. Eu esqueci completamente como se anda, até mesmo em meus sonhos." Ela mordeu o lábio inferior e continuou: "Talvez eu consiga apenas rastejar." Spadin disse segurando sua amiga: "Então você pode aprender do início. Não é um problema tão grande assim. Se até mesmo uma bruxa da punição divina pode fazer isso, você também pode. Vamos, tente levantar suas pernas." Salvadora respirou profundamente e viu suas 2 pernas finas, sem a parte dos pés. 2 meses atrás, essas pernas não estavam assim. As pernas dela, que haviam sido decepadas na altura dos joelhos, haviam ficado muito mais longas, quase na medida do tornozelo, e as cicatrizes terríveis haviam ficado muito mais sutis, quase que imperceptíveis. Essas pernas pareciam bem magras e frágeis, como se fossem quebrar a qualquer momento, mas pelo menos estavam bem melhores que antes. Isso foi resultado de um esforço conjunto da união das bruxas. De primeira, Nana conseguia apenas curar pequenas feridas, como dedos decepados. Fazer um braço ou perna crescer novamente só foi possível depois que as 4 bruxas do Reino de Coração de Lobo se juntaram à união das bruxas. Spadin havia seguido as instruções de Sua Majestade Roland e complementado Nana com sua habilidade de fortalecimento. Ao segurar Spadin em forma de espada, a habilidade de Nana avançava completamente, alcançando outro nível. Agora, até mesmo um cão de caça sem pata podia recuperar suas garras. Essa nova descoberta trouxe um raio de esperança para a recuperação de Salvadora. No entanto, o início do tratamento não foi nada fácil. Primeiramente, a habilidade de cura de Nana só fazia efeito na ferida exposta, e as pernas de Salvadora já estavam cicatrizadas. Se quisessem recuperar as pernas dela, elas teriam que criar novos ferimentos na superfície. Segundo, mesmo com o fortalecimento de Spadin, o tratamento só podia ser conduzido por alguns minutos, o que indicava que o processo de recuperação teria que ser dividido em várias etapas. A combinação desses 2 fatores representava um desafio formidável tanto para a curadora quanto para a paciente. Salvadora tinha que sofrer dores repetidamente nas pernas, e Nana tinha que cortar as pernas várias vezes para fazê-las crescerem. Esse tratamento era complicado e problemático. Felizmente, a Lady Wendy notou esse problema e mobilizou toda a união das bruxas. Spadin percebeu, pela primeira vez, que as bruxas se chamavam de irmãs, e isso não era apenas da boca para fora, pois elas realmente pareciam uma família. Isso fez Spadin refletir sobre si mesma. Apesar de elas 4, Spadin e Salvadora, terem vindo do Reino de Coração de Lobo e se juntado à união das bruxas há pouco tempo, elas não pareciam tão próximas umas das outras como essas bruxas de Primavera Eterna. A senhorita Folha usou uma planta especial chamada Samambaia do Sono para cultivar ervas que, quando consumidas, fariam qualquer um dormir profundamente por horas. E não adiantava o que fizessem, a pessoa não acordava. Isso ajudou a aliviar o sofrimento de Salvadora. Já a parte dos cortes foi conduzida pela senhorita Ana. Com a chama negra afiada, a formação de uma nova ferida poderia ser feita imediatamente, e Nana precisava se preocupar apenas em usar a habilidade. Por último, a Marquesa Sperpassi, a governante da Serra do Dragão Caído,
também decidiu ficar na cidade de Primavera Eterna por mais alguns dias por causa de Salvadora. As últimas sessões do tratamento haviam sido conduzidas de forma bastante cautelosa. Os poderes mágicos de Nana quase se esgotavam todo dia para recuperar partes da perna que eram tão curtas quanto um dedo, mas que exigiam muito poder mágico por causa da complexidade da formação óssea. Se o poder mágico de Nana se esgotasse por completo, as feridas abertas poderiam se tornar letais. Portanto, o processo de recuperação acontecia de uma forma extremamente lenta, mas com a ajuda da Marquesa Speyer, que havia se juntado ao grupo recentemente, os últimos tratamentos haviam progredido de forma espetacular. Se tudo corresse bem, ainda hoje, Salvadora recuperaria suas pernas por completo. Após ajudar Salvadora a colocar as meias de proteção, Espadinha a conduziu até a cadeira de rodas. Rapidamente, ela deu um banho em Salvadora e preparou o café da manhã para ela. M, cujo quarto ficava logo ao lado, também já havia acordado. Quando tudo estava pronto, elas empurraram a cadeira de rodas juntas em direção ao hospital. Salvadora estava mais nervosa do que o habitual e mal disse uma palavra durante o caminho. Felizmente, M conseguiu tornar o ambiente mais leve, amenizando a tensão e impedindo que afetasse Espadin. Quando chegaram ao hospital, quase 9 da manhã, depararam-se com Lady Wendy esperando na entrada, acompanhada por Scroll, Ana, Ramos, Luna e Lily. Praticamente todas as integrantes da União das Bruxas estavam reunidas, ansiosas pela chegada das três. Apesar de não ser a paciente, Espadin sentiu seu coração aquecer. Até mesmo seus olhos marejaram, ao perceber um leve tremor na cadeira de rodas de Salvadora. Wendy disse com um sorriso, tocando a cabeça de Salvadora: Sua Majestade e a Marquesa Speyer estão esperando por vocês na sala cirúrgica. Não se preocupe, logo logo você recuperará sua liberdade. A voz de Espadin soou surpresa. Sua Majestade? A própria Majestade? Luna exclamou. E quem mais poderia ser? Somente Sua Majestade faria Lily largar um pouco aquele microscópio e vermes estranhos minúsculos. Lily deu um gritão e tentou cobrir a boca de Luna. Não fale besteira. Isso arrancou risos de M, Espadin e Salvadora, aliviando um pouco a tensão do momento. Wendy balançou a cabeça relutantemente, dizendo: Não vamos deixar Sua Majestade esperando. Espadin empurrou cuidadosamente a cadeira de rodas até a sala cirúrgica e, após saudar o rei e a marquesa, colocou Salvadora na cama. Quando Salvadora estava prestes a ingerir a erva do sono, ela perguntou: Onde está N? De repente, a porta se abriu e N entrou, parecendo muito cansada. Mesmo assim, ela agarrou gentilmente a mão de Salvadora, assim como no passado, e disse: Estarei aqui quando você acordar. Essas palavras pareceram ter um efeito mágico, pois Espadin finalmente viu Salvadora se acalmar. Na época em que fugiram do Reino do Alvorecer, N ficou ocupada cuidando das três, que não tinham experiência na selva, trazendo segurança a todas. No processo, todas passaram a enxergá-la como o pilar do grupo, acreditando que, contanto que ela estivesse lá, todos os problemas poderiam ser resolvidos. Pouco após ingerir a erva, Salvadora caiu no sono. Wendy disse, olhando para Espadin: Vamos começar. Espadin assentiu com a cabeça e fechou os olhos. Num instante, seus 5 sentidos desapareceram completamente, como se ela tivesse sido jogada no vazio. No entanto, essa sensação durou apenas alguns segundos, e logo ela passou a observar as coisas ao redor novamente através dos olhos da senhorita Nana. A experiência que Espadin estava tendo agora era incrível. Ela conseguia ver a si mesma na forma de uma adaga pequena, vibrante e fina, cuja lâmina irradiava um brilho acinzentado. Essa adaga estranha havia sido uma sugestão de Sua Majestade. Ele explicou que segurar uma espada na frente de uma cama hospitalar era muito estranho e seria mais apropriado ela se tornar uma adaga pequena. Além disso, Sua Majestade nomeou essa adaga estranha de bisturi. De repente, um poder mágico invadiu o corpo de Espadin, e essa sensação a fez soltar um leve gemido de agonia. Somente Nana conseguiu notar isso, pois as duas estavam conectadas. O poder mágico que Espadin sentiu veio de Folha através de Speyer Passi, conectando as duas. Felizmente, a habilidade da senhorita Folha possuía características de vitalidade e natureza, tornando a adaptação não tão desconfortável. Era diferente da chama negra de Ana, que era pesada, afiada e fria, como se estivesse coberta por agulhas. Tudo isso, somado à capacidade mágica de Ana, tornava a experiência quase insuportável para Espadin. Portanto, Ana raramente era usada como fonte de poder mágico. Após se tornar uma lâmina, Espadin não apenas desenvolvia uma conexão de consciência com a usuária, mas também conseguia analisar se as duas possuíam uma natureza compatível. A natureza mágica de cada bruxa podia ser sentida através da flutuação de magia. Então, era difícil entender por que Ana, que parecia tão simpática e inteligente, tinha um poder mágico tão pesado e frio.
Ana começou retirando as meias de Salvadora. Em seguida, uma linha negra saiu da ponta de seus dedos e se enrolou nas pernas de Salvadora, como uma corda. Espadim tremeu ao ver isso. Ela havia testemunhado que essa chama negra era capaz de derreter imediatamente qualquer metal. No entanto, neste momento, o filamento parecia frio e rígido, assim como a natureza do poder mágico de Ana. De repente, a linha negra parecia ter desaparecido, mas Espadim sabia que o filamento havia afundado na carne de Salvadora. Espadim testemunhara isso várias vezes. Carne, ossos e veias começaram a crescer onde antes não havia nada, culminando com uma pele rosada na superfície. Esse processo consumia uma quantidade considerável de poder mágico. Se não fosse por Folha, as duas, Nana e Espadim, já estariam completamente exaustas. Meia hora depois, um par completo de pés finalmente apareceu diante de todos. A energia de Nana também se esgotou completamente, e ela largou o bisturi. Espadim se apoiou na cama, ofegante, com a testa coberta de suor. Depois que o efeito da erva do sono se dissipou, Salvadora lentamente abriu os olhos. Wendy ajudou-a a se sentar na cama e perguntou gentilmente: "Como você se sente? Consegue sentir seus pés?" Salvadora balançou a cabeça inicialmente, tentando se livrar da sonolência. Então, seus olhos se arregalaram quando ela olhou para seus próprios pés, onde antes não havia nada. Todos seguraram a respiração e observaram os pés dela. A sala cirúrgica ficou em silêncio por um momento. De repente, um de seus dedos mexeu levemente. O coração de Espadim estremeceu nesse momento. Ela até pensou que foi só impressão, então piscou os olhos várias vezes e olhou novamente. Os pés de Salvadora se moveram novamente. Eram movimentos rígidos e desengonçados, como se fosse algo velho que não se movia há muito tempo. O coração inquieto de Espadim finalmente se encheu de paz, e tudo o que ela queria fazer agora era comemorar. No entanto, ela viu duas lágrimas escorrerem dos olhos de Salvadora. Espadim ficou atônita, já que nem nos momentos mais difíceis havia visto Salvadora chorar. Em Salvadora não conseguiu completar a palavra. Sempre que ela abria a boca, um sentimento forte a impedia de falar, mas todos sabiam o que ela estava tentando dizer: obrigada, obrigada. N passou a mão no cabelo de Salvadora e a abraçou. Isso foi como um estupim para a garota, que desabou em lágrimas nos braços de N. Depois de voltar para o castelo, Roland ainda não conseguia se sentir calmo. Como dizia o ditado, as pessoas também choravam de alegria. Mas na opinião dele, Salvadora não apenas havia chorado de alegria, mas também havia liberado todas as emoções suprimidas após anos de sofrimento devido a um tratamento injusto, além da dor e falsas acusações. Em outras palavras, o fato de que ela se mostrava serena por fora não significava necessariamente que ela se sentisse da mesma forma por dentro. Era como uma máscara que ela usava para esconder seus verdadeiros sentimentos. Aquele choro foi uma reação normal de uma garota que havia passado por muitos percalços e infortúnios. Ela havia se saído muito bem sendo forte e esperançosa. O tratamento havia sido bem-sucedido, e Salvador havia recuperado um par de pés normais. Após não andar por anos, provavelmente demoraria um tempo para Salvadora conseguir controlar as pernas novamente. No entanto, já que ela conseguia sentir os pés após o tratamento, os nervos locais muito provavelmente estavam bem conectados com a medula espinhal. Com a reabilitação, cedo ou tarde, ela voltaria a andar. Esse tratamento também ajudou Roland a confirmar com mais precisão a habilidade de Espadim, que consistia em aumentar o limite do poder mágico e de uma bruxa. Toda bruxa possuía um limite de poder. Por exemplo, Beija-Flor tinha um limite para o volume dos objetos que ela conseguia reduzir o peso e a duração do efeito. Quando ultrapassava esse limite, o consumo de poder mágico se multiplicava, funcionando como um medidor que indicava que não poderia ultrapassar certo valor. Outra maneira de entender era que Beija-Flor não conseguia transformar uma montanha gigante em algo tão leve quanto uma pena, nem manter a redução de peso efetiva para sempre. Isso exigiria uma quantidade imensurável de poder mágico. O mesmo se aplicava a Nana. O poder mágico necessário para fazer crescer membros decepados ultrapassava o seu limite. Por isso, ela conseguia recuperar dedos decepados, mas não membros inteiros, mesmo com a ajuda de Folha. A habilidade de Espadim ajudava a aumentar esse limite, tornando algo impossível quase possível. Com a ajuda de Espadim, Nana não precisaria consumir uma quantidade considerável de poder mágico de uma só vez, ela só precisaria aplicar a habilidade várias vezes. Da gaveta, Roland pegou o relatório de Wendy que registrava os dados de Espadim. Os resultados mostravam que as habilidades das bruxas eram fortalecidas com a ajuda de Espadim. O aumento do limite permitia melhorar a efetividade da habilidade. Por exemplo, a bateria feita por Luna, com a ajuda de Espadim, passou a durar muito mais, de 5 dias para 2 semanas. Essa melhora era especialmente valiosa para a cidade de Primavera Eterna,
já que, atualmente, a cidade não estava numa posição de gerar eletricidade em larga escala. Afinal, quanto mais fábricas surgiam, mais fontes de energia para iluminação eram necessárias. Além disso, o efeito de consolidação de Lumen poderia durar mais tempo com o apoio de Spadin, o que era bastante benéfico para aumentar o tempo de vida útil das máquinas operatrizes e também para avançar o nível de processamento. Com novos trabalhadores sendo enviados para as fábricas, não seria surpresa se cometessem erros que afetassem a integridade das máquinas. Portanto, a presença de Lumen era ainda mais necessária nesse momento. Spadin também oferecia uma assistência significativa para bruxas como Soraya, Agatha, Lúcia, Papel, etc., que trabalhavam nas fábricas. Graças a essas bruxas, o desenvolvimento industrial da cidade de Primavera Eterna ainda era fenomenal, mesmo sem uma agência regulatória adequada e mão de obra suficiente. Sem as bruxas, haveria mais acidentes e percalços devido aos métodos de produção perigosos e primitivos. Agora, com a ajuda de Spadin, o processo de produção seria mais seguro e eficiente. Após reler o relatório, Roland concluiu que Spadin seria uma das bruxas mais requisitadas da cidade de Primavera Eterna. À tarde, Shan, um dos guardas de Roland, bateu na porta e entrou no escritório. Vossa Majestade, o ministro da Indústria Química, Sir Kyle, deseja que o senhor faça uma visita ao Laboratório 4. Ele disse que houve um pouco de progresso naquilo que o senhor pediu. Os olhos de Roland se iluminaram. Mude minha agenda. Estarei lá imediatamente. Roland, escoltado pelos guardas, chegou ao Laboratório 4. O centro de pesquisa agora ficava protegido por guardas, possuía uma equipe de logística e havia sido totalmente reformado. Os laboratórios haviam sido repintados com uma cor de creme, dando um ar de grandiosidade e magnificência. Kyle estava na frente de uma longa mesa. Os olhos dele estavam fixados no condensador, por onde um líquido escoava e pingava num becker. O líquido âmbar era transparente e possuía um odor familiar. Havia vários beckers espalhados pela mesa, com líquidos de diferentes tonalidades. Roland ficou atônito. Já fazia muito tempo que ele não sentia o cheiro de gasolina. Certamente, gasolina não era um nome apropriado para chamar esse produto bruto que definitivamente mal podia se comparar à gasolina amplamente utilizada no mundo moderno, embora tivessem o mesmo cheiro. Roland ainda tinha um longo caminho a percorrer até que a gasolina se tornasse uma fonte de energia estável. O chefe alquimista, que havia acabado de notar a presença de Roland, colocou a mão no peito e disse: Vossa Majestade, você estava certo. A água negra do extremo sul realmente contém muitos componentes líquidos. Eu conduzi alguns experimentos de acordo com o livro Química Intermediária e descobri que os componentes poderiam ser separados pela destilação, mas, e ele apontou para os beckers em cima da mesa, se a amostra for destilada ainda mais, a composição de cada componente apresentará pouca diferença. Roland disse calmamente, já que sabia que todos eram hidrocarbonetos, e que Lúcia obteria o mesmo resultado se fizesse o experimento. Isso quer dizer que você fez do jeito certo. O que mais você descobriu? Kiley disse: os componentes são todos combustíveis, e a camada superior dos líquidos obtidos por meio da destilação é mais volátil por natureza, como esse aqui. E Kyle pegou o becker que continha o líquido âmbar e o agitou levemente. Se acendermos esse aqui, ocorrerá uma explosão. Vossa Majestade, o senhor planeja fazer um explosivo ainda mais potente? Roland riu enquanto observava o animado alquimista, que, na sua opinião, havia finalmente melhorado e se tornado um verdadeiro químico, pois agora ele poderia associar materiais combustíveis a explosivos. Roland disse: quanto ao experimento, se quisermos utilizar a água negra, não será suficiente usar apenas algumas retortas e tubos de condensação. Você tem que formular outros métodos, como a forma que produzimos ácidos dicarboxílicos, que nos permitirá a produção em massa. A vida de Prius de Sal tem sido tão tranquila. Foi como um sonho. De repente, ele havia parado de trabalhar para a família Alce. Seu impetuoso treinamento e habilidades de cavaleiro caíram no esquecimento. Sua barriga grande mal cabia em suas roupas de outrora. Em vez disso, ele havia comprado roupas chiques e folgadas e mantos de seda, que não apenas eram fáceis de vestir, como também lhe davam um visual nobre, embora Prius soubesse que a nobreza não existia mais no território de Sua Majestade. Claro, seu passado como cavaleiro, que não era uma mentira, podia ser atestado pela armadura reluzente que estava pendurada na sala de estar. Ironicamente, quando ele ainda servia como cavaleiro na família Alce, ele nunca havia gostado muito dessa armadura e até mesmo havia considerado vendê-la a um preço bem baixo para um ferreiro qualquer. Mas após servir a Sua Majestade, ele começou a sentir que essa armadura era bonita aos olhos. Um de seus passatempos preferidos hoje era pegar seu filhinho no colo e contar sobre suas valentes e heroicas histórias de combate. Mas nessas histórias, Prius sempre evitava mencionar o nome do Duque Ryan,
como se ele sempre tivesse sido um súdito leal de Roland Wimbledon. Ao trabalhar na prefeitura, a carreira dele havia subido de vento em popa, aproveitando-se da oportunidade de quando a população da cidade de Primavera Eterna crescia rapidamente, ele expandiu bastante a fazenda que criava patos e galinhas, tornando-a uma grande fábrica de cocoricó e quá-quá-quá. Isso mesmo, a fazenda que ele havia criado sozinho não perdia em nada para aquelas fábricas de peças e máquinas que se espalhavam pela cidade. Após aprender o termo fábrica com Sua Majestade, ele imediatamente havia pendurado uma placa na entrada da fazenda com esse nome. Atualmente, as fábricas estavam em todo lugar pela cidade, como cogumelos após a chuva. Era a palavra mais utilizada na prefeitura. Naturalmente, ele não queria ser deixado para trás. Afinal, ele tinha mais de 100 empregados. Havia quase 10.000 galinhas e patos que precisavam de bastante alimento todo dia, um número que ele nunca havia sonhado em alcançar. Quanto a ser chamado de Cavaleiro das Galinhas e Patos, ele não se importava, na verdade ele até gostava. Agora que tudo estava no caminho certo, a vida de Prius havia ficado mais tranquila. Seu primeiro grupo de aprendizes havia adquirido habilidades como distinguir o gênero das aves domésticas, galinha, pato, etc., alimentar na medida correta, separar os pintinhos, etc. Para completar, eles ainda conseguiam treinar outros aprendizes, o que dava a Prius bastante tempo livre. A praga aviária, a maior preocupação de todo criador de galinhas e patos, podia ser facilmente eliminada pela magia da bruxa Lily, portanto a escala dessa fábrica podia ser expandida o quanto ele desejasse. Agora, tudo o que restava para ele fazer era trabalhar nas estatísticas e planejamento. Em seguida, o Ministério da Agricultura faria todo o resto. Na verdade, a maioria dos outros cavaleiros, que haviam sido capturados com ele, também estavam se saindo muito bem, exceto alguns que eram muito teimosos para cooperar. O superior dele, Sirius Dali, por exemplo, um ex-cavaleiro da família Lobo, havia se tornado um ministro e possuía grande prestígio. Luz da Manhã, que havia sido promovido a professor do ensino médio, ganhava o mesmo salário de Prius. Mas durante uma pequena conversa que Prius teve com Ferlieltec, ele soube que o professor tinha outros planos em vez de continuar ensinando. Era difícil especular onde esse grande cavaleiro iria trabalhar, mas não devia ser um trabalho ruim. Os outros cavaleiros, como Alon, Valsa, Kazan, eram professores ou também dirigiam um negócio. Prius frequentemente os visitava quando tinha tempo, para conversar sobre suas rotinas, trabalho e expectativas para o futuro. Mas nem todos estavam sinceramente convencidos por Sua Majestade. Por exemplo, Alon não estava satisfeito com a lei que proibia cavaleiros capturados de se juntarem ao exército. Assim sendo, durante as conversas, Alon sempre se mostrava desanimado. Prius não concordava com ele. Todo mundo sabia que as armas de fogo eram muito poderosas. Se Prius estivesse no lugar do rei, ele nunca confiaria essas armas nas mãos dos cavaleiros derrotados. Porém o que Prius estava de olho mesmo era na cerimônia de honra. A julgar pela ênfase que Sua Majestade colocava na agricultura, Prius sentia que cedo ou tarde ele estaria lá de pé na plataforma, sendo admirado e respeitado pelas pessoas em volta. Não só ele receberia uma medalha por Sua Majestade em pessoa, como também obteria um prêmio de 100 moedas de ouro, o que era muito melhor do que o desejo sem sentido de Alon de se juntar ao exército. No caminho para a prefeitura, cantarolando, Prius se deparou com Sirius Dali, que o parou e disse: "Ah, aqui está você. Sua Majestade te espera." Prius engoliu em seco. "O que aconteceu?" Sirius Dali disse: "O guarda que me passou o recado não falou. Ele só me pediu para falar com você." "Entendi." Prius fingiu estar calmo, embora seu coração batesse mais rápido que o Olodum no dia que Michael Jackson visitou a favela. "NAT, brincadeirinha aqui. A próxima conferência de mobilização da agricultura não está tão longe. Será que Sua Majestade está pensando mesmo que eu quer me promover para incentivar os outros?" Cheio de expectativas, ele entrou no castelo. Sob a guia do guarda, ele se aproximou da porta do escritório de Sua Majestade, que ficava no segundo andar. Prius nunca tinha ouvido falar desta cidade. Vila Fronteiriça tinha se tornado um local de residência porque servia a mina e não tinha nada a ver com uma cidade, muito menos com um prefixo ou terceiro. Antes de Sua Majestade chegar à região oeste, apenas o Forte Longson merecia ser chamado de cidade. Quando eles chegaram na caverna ao pé da montanha da encosta norte, Prius entendeu o que Sua Majestade havia querido dizer. Ele sempre teve curiosidade sobre por que o Ministério da Construção estabeleceu um prédio fortificado em Neverwinter. A localização de um ponto estratégico que estava sendo guardado pelo primeiro exército era um pouco estranha. Às suas costas estavam as montanhas da encosta norte e à esquerda e à direita havia uma grande distância das fronteiras para se defender contra invasões do exército, e muito menos permitir que eles defendessem adequadamente o castelo de Sua Majestade. Ele perguntou a alguns de seus colegas na prefeitura,
mas nenhum deles deu uma resposta satisfatória. Alguns disseram que a equipe de construção lá estava sob a gestão direta do ministro Cal, e outros não tinham autoridade para investigar. Sendo assim, Prius parou de perguntar. Afinal, ele estava apenas curioso. Não havia necessidade de se meter em problemas. No entanto, ele nunca pensou que iria pessoalmente entrar nesta posição militar. Quando Prius viu o corredor subterrâneo artificial e um grande aglomerado de cavernas, sua mandíbula quase caiu. Como eles fizeram isso? Há um ano, não havia nada nesta área. Agora, é como se o interior de toda a montanha tivesse sido conectado. Não é exagero chamar uma área subterrânea tão espaçosa de uma cidade, e mais, poderia isso ter sido feito por homens? Prius lançou um olhar furtivo para Sua Majestade, para quem sua admiração se aprofundou. O Duque Ryan realmente escolheu o oponente errado. O que aconteceu em seguida chocou ainda mais o Cavaleiro El. Ao chegar em um salão plano e aberto, perto do trailer, Prius viu dois homens vestidos como guerreiros caminharem em sua direção. Desde a popularização das armas de fogo no primeiro exército, guardas vestidos com essa aparência eram raramente vistos. Um deles olhou para Prius de cima a baixo antes de se virar para perguntar a Sua Majestade: "Tem certeza de que vai ficar tudo bem?" Roland respondeu: "Tarde ou cedo, meus súditos vão saber disso. Em vez de esconder, acho melhor dar-lhes algum tempo para aceitar. Vamos começar com os oficiais da prefeitura." O guarda suspirou impotente. "Está bem, então", e em seguida, acenou em direção à cúpula acima do salão. Uma sombra negra desceu rapidamente e caiu silenciosamente na frente da multidão. O coração de Prius acelerou e ele quase gritou: "Meu Deus, o que diabos é isso?" Ao olhar para a criatura viscosa, cheia de tentáculos, em sua frente, ele sentiu um arrepio subir pela espinha. Até um demônio do inferno não pareceria tão horrível quanto isso. O cavaleiro queria recuar, mas descobriu que seus pés haviam ficado dormentes. A única razão pela qual ele não caiu no chão foi a calma que Sua Majestade exalava. Então ele ouviu uma voz. No entanto, a voz feminina suave não veio do lado de seu ouvido, mas diretamente dentro de sua cabeça. "Sua Majestade, é bom vê-lo." Roland disse com um sorriso. "É bom vê-lo também, Pasha. Como estão as minhocas?" Pasha respondeu: "Seu número aumentou. Contanto que haja cogumelos, parece que elas continuarão a comer." Roland perguntou: "Elas parecem fáceis de alimentar?" Pasha respondeu: "Sim. Você pode contar totalmente conosco." Roland disse: "Quando a guerra começar, você não terá muitas mãos disponíveis. Além disso, quero criar mais de 1000 minhocas, então é melhor deixá-las se familiarizarem com isso mais cedo." Prius ficou surpreso. Sua Majestade conversava tão livremente com o monstro, como se estivesse conversando com um funcionário comum, sem mencionar o respeito que o monstro mostrava para com Sua Majestade, que era totalmente diferente dos demônios intimidantes. Se fantasmas e monstros em livros conversassem assim, talvez não seriam tão assustadores. E assim acabamos a parte 85. Quem puder deixa um like e um comentário, e se gostou do vídeo aproveita e se inscreva, para não perder os próximos resumos, e caso queiram apoiar o canal é só clicar no botão Seja Membro e até o próximo vídeo.